Na última aula nós falamos da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. Nessas, São Luís vai nos falar quais são os motivos que nos fazem consagrar a ela, entregar a nossa vida a ela, ser devotos a ela, e ele dá 8 motivos a nós. E antes de começar a falar desses 8 motivos, eu quero aqui fazer um breve resumo daquilo que São Luís vai dizer, para que nós possamos entender um pouco a fundo o que ele quer nos explicar. Para que nós possamos entender, muitas das vezes nós queremos nos consagrar à Virgem Maria, nós queremos entregar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Nós queremos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e muitas vezes nós os fazemos. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ele, mas como nós temos uma pequena falha, uma pequena mancha, nós carregamos em nós o pecado original, nós muitas vezes tiramos da mão dele, mas muitas vezes somos infiéis, nós muitas vezes viramos as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que muitas vezes nós atendemos o seu chamado, nós vamos lá e tiramos o nosso chamado de novo das mãos de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós carregamos essa mancha em nós. Nós vivemos com algo em nós, com o pecado original. É esse mal que nós carregamos, que muitas vezes nós não queremos fazer, como São Paulo diz, mas nós cometemos os nossos erros. Nós queremos nos entregar verdadeiramente, entregar para Jesus verdadeiramente, mas nós voltamos atrás daquilo que nós entregamos. Então muitas vezes faltam em nós não somente a entrega, mas também a consistência daquela entrega. Muitas vezes falta para nós a nossa perseverança, que é o mais difícil em Jesus. Eu vejo tantas pessoas se convertendo, tantas pessoas falando seu sim para Jesus, naquela empolgação, naquela inflamação, mas quando começa a caminhar, dá ali os seus 2, 3 anos, a pessoa vira as costas para Jesus e se afasta dele. E aí quando você vai conversar com essas pessoas, e isso é experiência própria, eu vou conversar com essas pessoas, vai atrás dessas pessoas, essas pessoas falam para nós que nunca estiveram em Deus como elas estão agora. As pessoas se afastam de Deus e falam para nós assim, não, agora minha vida está leve. Agora nunca vi minha vida tão próxima de Deus. E a gente consegue compreender isso, porque a vida do lado de Jesus, por mais que Ele fala para nós que o seu jugo é leve, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, muitas vezes para nós é difícil seguir a Jesus, porque seguir a Jesus é renunciar a nós mesmos e carregar a nossa própria cruz. É deixar de lado as nossas vontades, deixar de lado aquilo que nós pensamos, é deixar de lado os nossos desejos, muitas vezes os nossos sonhos, e então caminhar em direção a Jesus Cristo. Está dando para entender? Então muitas vezes São Luís vai dizer que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós tomamos a mão dele. E tudo isso por causa daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva escolhe pelo fruto da árvore que não podia se comer, quando Eva decide pelo pecado, e aí pela mulher entra o pecado no mundo, mas também por uma mulher vem a salvação, que é a Virgem Maria, a nova Eva, né? E muitos teólogos vão dizer que Jesus é o novo Adão por várias coisas. Se nós fôssemos começar a explicar aqui, teria mais de 1 hora de formação. Então, só que lá no Gênesis a gente vê qual é a nossa dificuldade, porém no Gênesis também a gente vê qual é aquilo que vai nos ajudar a seguir. Então Deus fala para Adão e Eva, colocarei inimizade entre tu e a mulher. Então a mulher é o sinal para nós de salvação, é o sinal para nós de perseverança, é o sinal para nós de ser fiel até a última consequência, de ficar com Deus até as últimas consequências. Assim como foi com a Virgem Maria. Então São Luís começa a dizer quais são os 8 motivos que nos levam a pensar, a ser devotos para ela. Quem quiser acompanhar aí, está na página 76 e vai começar assim. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Essa devoção à Virgem Maria nos coloca inteiramente ao serviço de Deus. Nos entregar à Virgem Maria é nos colocar à disposição de Deus. É dizer como a Virgem Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós dizemos a Jesus que nós somos dele, nós somos inteiramente dele. E isso é um motivo para seguir a devoção à Virgem Maria? Claro que é. Qual maior grandeza do que servir o Rei dos Reis? Qual maior grandeza de poder servir a Jesus Cristo?
o autor da vida, alegria maior que essa não existe. Eu lembro agora, me recordo de uma história de São Cristóvão. Alguém conhece a história de São Cristóvão? O maior desejo de São Cristóvão era servir ao maior rei de todos. São Cristóvão gastou a sua vida procurando quem era o maior rei que existia. São Cristóvão era um homem gigantesco, tinha mais de 2 metros de altura, então todo mundo queria ele como um soldado. Só que ele falou assim: não, eu vou seguir o maior rei, aquele que tiver mais poder, aquele que tiver a maior força em suas mãos, o maior exército. Então São Cristóvão ouve falar de um homem, um rei perto de Jerusalém, aquele homem que mandava em todos, aonde o seu exército entrava, eles alcançavam terras, tinham o poderio de tantas pessoas, de tantos escravos. São Cristóvão então disse assim: eu vou seguir a esse homem é poderoso demais, um rei grandioso demais para que eu possa seguir. E São Cristóvão então foi conhecer esse homem. Então São Cristóvão fala para ele: olha, você não precisa me pagar, eu só quero te servir, porque quando eu morrer eu quero saber, eu quero que todos saibam que eu servi o maior rei de todos. Então São Cristóvão começa a servir aquele rei. Aquele rei então começa a ser tentado por Satanás, e aquele rei então começa a tremer de medo, fazer o sinal da cruz. Então São Cristóvão olha para ele e fala assim: não, você não é o maior de todos, então como que você tem medo de Satanás? Satanás então é maior do que você. Aí ele fala assim: eu posso dizer que sim, Satanás é muito mais forte que eu, por isso que eu tenho medo dele. São Cristóvão então vê que só perdeu o tempo, deixa aquele homem e vai procurar Satanás então. Procura em todos os lugares, procura na escuridão, procura nas trevas, e então ele encontra com um homem que o leva até Satanás. E ele então fica frente a frente com Satanás e começa a conversar com ele. Satanás então fala para ele que é o maior rei que já passou aqui. Satanás fala com ele que ele não precisa mais procurar a ninguém, a não ser ele próprio. Então São Cristóvão começa a seguir a Satanás. E começa a seguir os caminhos dele, trilhar as estradas que Satanás trilhava. Ele então começa a servir aquele Deus que ele tinha para ele. Só que um dia então, caminhando em uma estrada, Satanás então vê uma cruz e sai fugindo e pega uma estrada totalmente em declive, estrada totalmente difícil de seguir. E ele então chega para Satanás e fala assim: mas como que você saiu daquela estrada fácil de caminhar e vem para essa? Por quê? Por qual motivo que você fez isso? Aí Satanás então olha para ele e fala assim: porque nós temos medo daquilo que estava naquela outra estrada, que é a cruz. Porque um dia um homem veio aqui e morreu nela por todas as pessoas que habitam nesse mundo. Ah, então você quer me dizer que esse homem que morreu lá é maior do que você? Ele: sim, posso dizer que sim. Então São Cristóvão larga aquele homem, depois de tanto tempo sendo escravo daquele homem, sendo servo daquele homem, e vai procurar quem é Jesus Cristo. Ele então chega numa aldeia e fica sabendo que tem muitos apóstolos de Cristo ali. Procura um deles e um deles fala com ele assim: você pode entregar, independente daquilo que você viveu, pode entregar sim a sua vida para Jesus Cristo. E ele: mas como que eu vou fazer isso? Eu não sou teólogo como vocês, eu não tenho inteligência alguma. Ele: não, você não precisa ser inteligente para seguir a Jesus. E ele: mas o que eu vou fazer? Eu não sei nada de bom, a única coisa que eu tenho é o meu tamanho. E ele fala assim com São Cristóvão: sabe aquele lago que você atravessou? As pessoas todos os dias ficam ali para fazer a travessia e elas têm que esperar horas e horas para que elas possam atravessar. Com a sua altura, você pode muito bem colocar ela nas suas costas e atravessá-las de um lado para o outro. Pode ter certeza que Jesus Cristo vai ficar encantado com a sua servidão. Porque seguir a Jesus é isso. Na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, entregar aquilo que temos para Ele. E ele falou assim: se servir o maior rei de todos é isso, eu vou com toda a vontade do meu coração. E São Cristóvão ficava lá todos os dias, construiu uma cabana e esperava as pessoas virem ali. Então todas as pessoas que vinham, São Cristóvão colocava em seus ombros, atravessava aquele lago de um lado para o outro, e então deixava aquelas pessoas lá e não cobrava nada por isso, apenas estava servindo o seu rei. Um dia então, ele escuta alguém gritar o seu nome fora da cabana que ele morava. Ele sai e não encontra com ninguém. Aquela pessoa, aquele menino, começa a gritar mais uma vez. Ele sai mais uma vez e não encontra com ninguém. Mas na terceira vez que São Cristóvão sai, que escuta gritar o seu nome, ele encontra com uma criança. E aquela criança então fala assim: ei, você, gigante, pode me atravessar para o outro lado?
Aí ele fala: já atravessei tantas pessoas pesadas, por que eu não poderia atravessar você, que é um garoto? São Cristóvão então coloca aquele menino sobre os ombros e começa a atravessar aquele lago que batia na sua barriga. Só que aquele menino pesava tanto, mas pesava tanto, parecia chumbo sobre as suas costas, e ele começa a afundar. E ele passa, com toda a sua força, ele consegue atravessar de um lado para o outro. E quando ele coloca aquele menino lá, ele fala assim: meu Deus do céu, como você é pesado. Aí aquele menino fala com ele: sim, porque eu carrego todo o peso deste mundo sobre as minhas costas. Prazer, eu sou o rei que você tanto quis conhecer, Jesus Cristo. E aquele homem estava diante do rei que ele servia. Aquele rei mostrou para ele toda a sua felicidade que São Cristóvão tinha em te servir sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Somente entregou a sua vida. Então que graça é servir o Rei dos Reis. Que graça é para nós. Olha só, Jesus tirar nós da nossa vidinha, daquilo que nós queremos viver, daquilo que nós desejamos viver, e não cansa de gritar seu nome, para que você possa servir a Ele. Isso é ser devoto da Virgem Maria. É olhar para ela e ver que nenhuma graça fica para ela. Aquela que diz que todas as honras, todas as glórias não são dela, mas aquele que escolheu a ela. Isso é servir a Jesus Cristo. E esse é um motivo que São Luís coloca para nós. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Segundo motivo, essa devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Aí fala assim: segundo motivo que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por essa prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então, o segundo motivo, nós devemos entender que nós sermos devotos da Virgem Maria é parecer mais perfeitamente com Cristo. Como eu disse na última formação, percebermos que a pessoa que mais se assemelhou a Jesus aqui na Terra é a Virgem Maria. Então, sendo devoto da Virgem Maria, consequentemente nós nos pareceremos com Cristo. Esse aqui é simples. Amém? Vamos para o terceiro? Porque o terceiro toma muito tempo. Se a gente ficar só nele, a gente... Essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Maria se dá a quem é seu escravo de amor. Vai dizer São Luís que a vida é muito mais fácil sendo devoto da Virgem Maria. Aqueles santos que se entregaram a viver uma vida mariana, eles tiveram a vida muito mais fácil do que os santos que preferiram entregar a sua vida pela cruz. E aí ele cita muitos santos, como São Boaventura, São Bernardo de Claraval, Santa Brígida e muitos outros santos que preferiram a devoção à Virgem Maria. Falou que é um caminho muito mais fácil de se encontrar com Jesus Cristo. É um caminho muito menos doloroso de se entregar do que se entregar diretamente para Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que dá inteiramente à Virgem Maria, Maria se dá inteiramente a ela, a nós, aos escravos dela. Então é muito mais fácil quando nós entregamos à Virgem Maria, do que se nós quisermos um caminho diretamente a Cristo. Para a gente entender isso também, é dizer que nós somos um pouco hipócritas de dizer que a gente vai diretamente a Jesus. Para a gente entender um pouquinho a teologia, Deus, quando escolhe mandar Jesus, o seu Filho unigênito para a Terra, a gente pode entender que há um grande abismo entre a humanidade e o paraíso. A gente pode dizer que há um grande abismo entre nós, a humanidade, e Deus. Não tem como a gente ter acesso a Deus naquele instante. Vieram tantos profetas, falaram de Deus, mas a gente não sabia quem era Deus verdadeiramente. A gente não podia ficar face a face com Deus. A gente não podia ter acesso. Então, quando Deus escolhe expulsar Adão e Eva do paraíso, cria esse grande abismo. A gente não tem mais espaço no paraíso, a gente não tem mais livre acesso ao paraíso.
A gente não pode mais comunicar com Deus. A gente sabia de Deus aquilo que os profetas profetizavam em nosso meio. Mandava Jeremias, Jeremias profetizava aquilo que Deus falava para Jeremias, e aquilo que Jeremias dizia para nós então sabíamos que aquilo era Deus. Deus mandava Isaías no nosso meio, Isaías falava as palavras que Deus havia enviado para ele, Isaías então falava para nós e nós sabíamos aquilo que Isaías tinha dito sobre Deus. A gente não sabia diretamente, Deus não falava com qualquer um, Deus mandava os seus profetas em nosso meio. Um pouco complicado, mas está dando para entender? Então a gente não tinha a visão do que era Deus, até o que ia acontecer. Até Jesus vir à terra, até o Senhor, nosso Deus, escolher que o seu Filho viesse até aqui na terra. E aí quando Jesus se manifesta, agora sim, agora nós podemos entender o que é Deus na sua plenitude. Agora nós podemos contemplar um Deus face a face. Depois que Jesus morre no alto daquela cruz, como eu disse na última formação, o véu do templo se rasga, agora nós temos acesso novamente ao paraíso. Amém? Está dando para entender? Só que Deus, ele precisou de algo. Ele não precisou, mas ele quis usar de Nossa Senhora para que Jesus pudesse vir à terra. Então, vamos dizer assim, Deus está lá no céu. Existe um abismo entre Deus e a humanidade. Então, o que Deus faz? Usa Jesus como a ponte que vai nos ligar. Deus usa Jesus como a ponte que vai nos ligar novamente ao paraíso, que vai nos ligar novamente a Deus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte. Ninguém tem nada de diferente a dizer sobre isso. Só que para aquela ponte ser ligada aqui na terra, ela precisa de um elo. E aquele elo, aquela porta, quem é? A Virgem Maria. Então, para que aquela ponte fosse ligada do céu na terra, era necessário um elo. Aquele elo estava muito bem estabelecido lá no céu, era Deus. Deus e Jesus é uma pessoa só. Aquele elo estava muito bem estabelecido. Mas quando aquela ponte precisa de um elo aqui na terra, então Deus escolhe a Virgem Maria para ser aquela porta. Então, como entrar? Como adentrar? Como passar naquela ponte sem passar pela porta que é a Virgem Maria? É impossível. Alguém estuda mais teologia aí para me dizer algo contrário a isso. Como eu posso dizer que eu vou acessar aquela ponte para chegar ao céu, se não pela porta que ligou aquela ponte à terra? Não tem como. Não tem como eu fazer um caminho tortuoso. Não tem como eu criar um atalho, não. Todo caminho que nos leva ao céu, todo caminho que nos leva à ponte que nos leva ao céu, vai passar pela Virgem Maria, pela porta que nos trouxe a Jesus Cristo. Então seria egoísmo, seria vaidade, seria prepotência da nossa parte dizer que nós podemos ir diretamente a Cristo. Nós temos que passar, assim como Deus passou pela Virgem Maria para mandar Jesus aqui na terra, é necessário que nós passemos também pela Virgem Maria para buscar Deus lá no céu. Amém? Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida? Não é possível que vocês não tenham uma dúvida. Não? Podemos ir? Se eu perguntar a alguém aqui, alguém vai saber me explicar então? Quer que vai mais devagar? Ou pode continuar? Tá bom assim. Amém? Então vamos prosseguir. Quarto motivo. Essa devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Essa devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Por que São Luís vai dizer isso? Tudo aquilo que nós ofertamos a Deus, tudo aquilo que nós damos a Deus, aquele sacrifício ele não é perfeito, não é um sacrifício perfeito. A gente olha para o Antigo Testamento e quantas foram as vezes que os judeus fizeram sacrifícios de matar animais e aquele sacrifício só tinha vaidade, só tinha orgulho, só tinha amor próprio e então Deus recusou aquele sacrifício. A gente pode ver muitas vezes no Antigo Testamento. E assim também é com nós. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios, nós fazemos penitências, mas muitas vezes esses sacrifícios e essas penitências nós fazemos por amor próprio.
muitas vezes para mostrar para o outro que nós somos muito de Deus, muitas vezes para mostrar para o outro que nós somos melhores. Vai nos dizer no Novo Testamento até, Jesus vai falar que quando jejuardes, não abaixar a cabeça, mas manter a sua cabeça erguida para que as pessoas não possam perceber que nós estamos jejuando. Então o nosso sacrifício é cheio de amor próprio. Quando nós entregamos um sacrifício para Deus, muitas vezes Deus rejeita aquele sacrifício porque Ele sabe que aquele sacrifício não foi por Ele, que a glória não foi para Ele. A gente não fez aquilo, não foi para a maior glória de Deus, como São Luís vai dizer aqui. Então, muitas vezes, aquele sacrifício é renegado por Deus. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que se nós entregarmos aquele sacrifício à Virgem Maria, para que ela sim possa entregar para Deus esse sacrifício, aí sim, aí Nossa Senhora vai fazer muita coisa com o seu sacrifício. Sabe o que Nossa Senhora pode fazer com o seu sacrifício? Ela pode purificar o seu sacrifício, porque mais pura que ela não existe. É como aquele camponês que vai levar uma maçã para o rei, mas ele passa e vê o rei distante, e chega para um servo, o melhor servo do rei, e entrega aquela maçã para o rei, para aquele servo. O camponês entrega aquela maçã que ele tirou da sua plantação, da sua colheita, e entrega para o servo para entregar para o rei. Você acha que o servo vai lá e vai entregar ao rei a maçã de qualquer jeito? Claro que não. Se tiver alguma folha lá para arrancar, se tiver alguma coisa para ser tirada, para ser purificada aquela maçã, é claro que ela vai fazer antes de entregar ao rei. Ela vai analisar aquela boa ação que aquele camponês fez. Vai pegar o melhor prato de todos do reino, um prato de ouro, para colocar aquela maçã, para aí sim levar para o rei. É isso que a Virgem Maria faz com o nosso sacrifício. Ela purifica o nosso sacrifício. Ela deixa o nosso sacrifício mais bonito para entregar para o rei. Assim Nossa Senhora faz com o nosso sacrifício. Quando nós pedimos para ela, aí sim levar o nosso sacrifício para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não vai renegar um sacrifício sendo trago das mãos da sua mãe. Não vai negar. Então, quando nós nos tornamos devotos da Virgem Maria, entrega para ela o seu sacrifício, sua penitência, seu jejum. E aí sim, porque tudo que nós entregamos para ela, ela embeleza aquilo. Ela deixa tudo se tornar melhor do que isso. Porque Nossa Senhora, ela não retém nada para ela. Nossa Senhora, ela não fica... Maria, a Siri está respondendo aqui. Ela não guarda nada para ela. Ela dá tudo de si. Nada fica para ela. Nada. Você pode perceber nas bodas de Caná, por exemplo. Jesus Cristo ficou 30 anos com Nossa Senhora. Você acha que Nossa Senhora queria que Jesus fosse para a sua vida pública? Claro que não. Nossa Senhora queria que ele ficasse com ela. Mas essa era a vontade dela e não a vontade de Deus. E aí quando está nas bodas de Caná, que falta o vinho, Nossa Senhora corre para falar com Jesus e fala assim, acabou o vinho deles. O que é que Jesus responde? O que é que Jesus responde, gente? Não chegou minha hora. Nossa Senhora podia falar assim, então tudo bem, vamos voltar para casa. Fica mais um tempo comigo, mas não. Ela não retém nada para ela. Mesmo que Deus escolheu ela para gerar um filho, o fruto do ventre. Lembra aquela mulher que roubou o fruto lá no paraíso e comeu? Não, o fruto que Nossa Senhora tem não é para ela. É para a salvação do mundo. Toma, é tudo seu, é tudo para a obra de Deus. É tudo para a maior glória de Deus. Toma o fruto do meu ventre. Aqui está. E ela fala o quê? É como se Nossa Senhora chegasse para Jesus e falasse assim, se não agora, quando? Chegou a hora, meu filho. Chegou a hora de mostrar para o mundo para o que você veio. Nada é para mim, mas para a glória de Deus. Ela prefere enviar o seu filho para o mundo do que permanecer mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela prefere falar assim, toma, a partir de agora já não está mais comigo. Ela já não queria mais para ela, porque tudo para a glória de Deus. Assim é servir a Virgem Maria. Essa devoção é um caminho fácil,
Quinto motivo. Essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer que nós encontramos muitas graças pelas mãos da Virgem Maria para alcançar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não lembro perfeitamente da história, mas alguém tem uma visão, algum santo da nossa igreja, se alguém recordar, mas tem uma visão de Nossa Senhora das Graças, que ela está no alto e das suas mãos saíam raios. Alguém lembra dessa visão? Lembra? Hã? Não conta aqui para nós. Mas saía raios de suas mãos. E parece que alguns raios não tinham luz suficiente e não alcançavam as pessoas. E quem está tendo essa visão pergunta para a Virgem Maria assim: mas por que esses raios não têm luz? Por que esse raio não atinge as pessoas? E aí Nossa Senhora responde para ela falando assim: é porque muitas pessoas esquecem de mim. E as graças que eu tenho para derramar não são derramadas porque elas não me impedem. Hã? Agora, né? Então Nossa Senhora não retém. Nossa Senhora dá as graças, mas as graças não nos alcançam porque muitas vezes nós não pedimos a ela. A igreja não tem isso como dogma, mas muitos teólogos dizem que todas as graças que Deus derrama sobre a terra passam pelas mãos da Virgem Maria. Então, todas as vezes que nós formos pedir algo para Deus, peça à Virgem Maria. Tantas graças ela tem em suas mãos para ser derramadas, talvez sua graça está até lá e você está pedindo errado. Talvez você está indo no lugar errado, talvez você está pedindo da maneira errada. Amém? Essa devoção dá uma grande liberdade interior. Esse é o sexto motivo. Essa prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, visto que por essa devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele esta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor, a que nos submetemos, tira primeiro a alma todo escrúpulo e termo servil, que a constrange, escravizam e perturbam, seguindo alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Quando nós somos devotos da Virgem Maria, vai nos dizer São Bernardo de Claraval, que nós temos uma liberdade maior em ser filhos de Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora, quando ela diz, e na tradução, por muito que eu não sei aqui agora dizer qual é a Bíblia, qual a edição que diz a tradução correta, mas a palavra que é usada no grego não é eis aqui a serva do Senhor, faça assim segundo a tua palavra, mas a palavra correta, eu não lembro qual edição, depois se alguém quiser olhar e mandar no grupo, mas a edição correta, a tradução correta da palavra que é proclamada naquele dia, era eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora, ela se coloca como uma escrava. Jesus está livre para fazer aquilo que Ele quer, porque Ele não obriga a gente a fazer nada. Jesus, Ele não chega no nosso coração e fala assim, me dá o seu coração, ou senão eu faço isso com você. Não. A gente tem um livre-arbítrio. Por quê que a gente tem um livre-arbítrio? Porque a gente tem que demonstrar o nosso amor por Jesus. Porque se fosse obrigatório, não seria amor. Para que o amor exista é necessário liberdade. Você sabia disso? Quando alguém namora com outra pessoa e a outra pessoa fala assim com você, você é obrigado a me amar. Ali já não é mais amor. Quando a pessoa espanca a namorada, ou o namorado, né, que muitas vezes é a mulher também que bate no homem.
mas fala que não pode ir embora, não pode sair, não pode fazer nada, ali já não existe mais amor, porque o amor está na liberdade, o amor está na livre e espontânea vontade de fazer as coisas. Aí você pode me falar assim, mas seria muito mais fácil se Jesus viesse aqui e se apresentasse para nós, colocasse diante de nós e nós contemplássemos a face de Deus. Porque vai dizer os santos da igreja, e muitos teólogos da nossa igreja, que diz que se nós contemplássemos a face de Jesus, nós não queríamos mais nada a não ser a Ele mesmo. Se nós contemplássemos a face de Cristo, nós não ia querer nada mais. Nós não queríamos dinheiro, nós não queríamos nada. Tanto seria a beleza que nós contemplaríamos em Cristo. Então, se Jesus viesse aqui e se apresentasse para nós, antes de nós sabermos quem Ele é, se mostrasse para nós, e nós olhássemos para Ele e decidimos amar Ele porque nós olhamos para Ele, isso não seria amor. Porque nós não teríamos opção. A gente olharia para Ele e nós seríamos obrigados a amar Ele, porque seria só isso que nós iríamos pensar. Para que a gente possa entender mais um pouquinho, quando Deus cria os anjos, antes da queda, Deus cria os anjos não para que eles não possam ser contemplados face a face. Deus está em outro lugar, em outra, sei lá como dizer isso, mas em outro lugar. Os anjos não podiam contemplar Deus face a face, porque senão não existiria isso que eu estou dizendo, o livre-arbítrio. Os anjos seriam criados, iriam olhar para Deus e só queriam isso. E por que acontece a queda dos anjos? Por causa disso, Deus se comunicava com os anjos, mas ele não se mostrava para eles. Está dando para entender? Porque se Deus estivesse lá, os anjos não queriam outra coisa a não ser Deus. Beleza. Então, a gente não sabe ao certo, os teólogos não conseguem explicar, a teologia não consegue explicar por que Satanás foi expulso do paraíso, do céu, os anjos decaídos, mas muitos teólogos dizem que é porque Deus escolhe enviar Jesus, o seu filho, em forma de barro, como ser humano aqui na terra. E então muitos anjos não aceitaram aquilo e falaram assim: nós anjos, seres de luz, adorar um ser de barro, um ser inferior a nós, mas nunca nessa vida. E os anjos então se rebelaram contra Deus, e então houve a grande batalha que está narrada no Apocalipse. E então, quando Deus viu que já não tinha mais jeito, aqueles anjos não voltariam mais atrás, expulsou aqueles anjos do céu. Então ficaram só os anjos que acreditavam no amor de Deus no céu. E aí sim, agora sim, aqueles anjos que escolheram amar a Deus, Deus então se apresenta para eles. Agora sim. Depois que o Lúcifer foi expulso do paraíso, agora Deus se apresenta. Por quê? Porque aqueles anjos escolheram não amar a Deus. Mas esses anjos que ficaram no céu, sim, escolheram. Eles tiveram livre-arbítrio para escolher. Então Deus se apresenta. Então por isso que Deus não se apresenta para nós. Porque senão nós não teríamos o livre-arbítrio para amar ou não a Deus. Amém? Então quando a Virgem Maria escolhe ser escrava do Senhor, ela dá livre acesso para Jesus. Dá livre acesso para Deus, fazer da vida dela aquilo que Ele quisesse. Ah, mas eu não conheço homem algum, mas se o Senhor está falando, beleza, vamos embora. Ah, mas eu não sei como se dará isso, mas ok, eu sou escrava, o Senhor vai fazer da forma que o Senhor quiser. Ah, mas meu filho vai precisar morrer no alto de uma cruz, ok. Nossa Senhora sabia que Deus era fiel e por isso foi escrava. E assim nós devemos também ser, sabendo que Deus é fiel, por isso sermos escravos. Por isso damos a liberdade para Deus entrar no nosso coração, e se for para sofrer hoje, se for para sofrer amanhã, se for para morrer como os santos da igreja, que deram a sua vida por Jesus Cristo, em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, aleluia, vamos embora dar, vamos fazer isso. Se é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, é a melhor para mim, é a melhor para o outro, é a melhor para a minha família. Amém? Demorei, né? Vamos para o próximo. Sétimo e penúltimo motivo. Nosso próximo ofere grandes bens dessa devoção. Sétimo motivo. O que pode ainda nos levar a abraçar essa devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo, pois praticando-a
exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isso é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem executar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Então vai dizer que essa devoção também não é só boa para nós. Essa devoção também é boa para o próximo, para aquelas pessoas que convivem com nós. Porque nós não só entregamos para Cristo aquilo que é penitência, aquilo que é oblação para Deus, aquilo que é sacrifício, não. A gente entrega tudo para Deus. Então a gente entrega também aquela vez que o irmão vem, nos machuca, aquela vez que o irmão vem e nos trata mal, e a gente devolve de uma forma totalmente diferente. Porque vai dizer na palavra, né, em Mateus, não vou lembrar o capítulo agora, mas vai dizer, Jesus, que graça tem em você amar aquele que te ama? Não tem graça nenhuma nisso. Se a pessoa está te dando alguma coisa, o mínimo que você faz é retribuir. Mas a graça está em amar aqueles que não te amam, aqueles que te fazem mal. Então, quando nós somos devotos da Virgem Maria, nós levamos a graça não só para nós, mas para as pessoas que convivem com nós. E ser cristão é isso. Ser cristão não é devolver aquilo que nós recebemos. Senão seria muito fácil ser cristão. Que graça tem amar a sua mãe que cuidou de você até hoje? Que te deu tudo do bom e do melhor? Que graça que tem? Não tem graça nenhuma. Ser cristão não é isso. Na hora de tomar um tapa na sua cara, você virar outra face para receber também. Amém? Amém? Ninguém quer tomar o tapa na outra face, né? Amém. Brincadeira, gente. E o oitavo e último motivo, esta devoção é um meio admirável da perseverança. É aquilo que nós dizíamos lá no início, você lembra? A gente entrega a nossa vida para Deus, mas o que acontece? Quando as coisas ficam pesadas, quando a gente está cansado, a gente está fatigado das coisas daqui da terra, a gente não consegue mais nem respirar direito, o que a gente faz? Pega de volta. Isso é o que mais acontece nos dias de hoje, principalmente com os jovens. A gente lidar com os jovens aqui, a gente percebe isso. Na maior parte das vezes, aquele jovem entra na comunidade, começa um caminho vocacional, as mil maravilhas do mundo, começa a conhecer a Jesus, vai estar naquela empolgação, como eu disse na última formação, vai lá, amarra um rosário na cintura, as mulheres vão começam a vestir só saião longo, não que está errado, tá, gente? Longe disso, pelo amor de Deus, mas está naquela empolgação ainda, está naquele primeiro amor, e aí fala assim, não, eu quero dar minha vida, eu quero ser mártir da igreja, aí vai assistir o primeiro filme de mártir, de santo, igual eu. Quando eu converti, qual era o meu maior sonho? Ir lá para esses países que matava cristão, chegar lá e falar assim, não, eu quero anunciar Jesus Cristo. Meu sonho era morrer por Jesus quando eu me converti. Aí quando eu assisti o primeiro filme de santo, que era mártir, que entregou sua vida pela igreja, foi de São José. Meu Deus do céu, aquele menino que foi preso e teve várias chances de ser liberto, não era só negar Jesus. Falava assim, não é só uma palavra. Seu padrinho era prefeito da cidade, tinha poder e autoridade para tirar ele de lá. Aí falava com ele, vai, fala na frente deles, depois você volta a amar o seu Deus. E ele falava assim, não dá, eu não consigo ser infiel ao meu Jesus, ao meu amado. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Então colocaram, amarraram ele em uma cama, tiraram as palmas das suas mãos e as solas dos seus pés. E eu olhando para aquilo falei assim, meu Deus do céu, se for para ser mártir, dá um tiro na cabeça logo, precisa sofrer desse tanto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ainda não estou preparado para ser mártir. Se chegasse lá, que eles falassem que ia tirar as solas do meu pé, que ia tirar as palmas da minha mão, a primeira coisa que ia fazer era correr, falar, não, eu aceito, eu vou negar Jesus, depois eu volto a seguir novamente. Assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Eu não posso fazer isso por Jesus porque agora eu estou estudando. Ah, para!
Não é assim que é ser devoto da Virgem Maria. E Nossa Senhora tinha uma vida já para levar, já tinha um homem já prometido para casamento. Eu sempre falo com os meninos que quando o anjo chega na casa da Virgem Maria e fala com ela, você vai ser a mãe do Salvador, eu fico pensando se fôssemos nós. Falava assim, ei, eu acho que você bateu no endereço errado, não estou pronto para isso agora. Deixa eu crescer mais um pouquinho, deixa eu estudar mais um pouco, deixa eu ganhar mais dinheiro. Porque nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. E aí nós não deixamos ser livres, nós não deixamos Deus fazer em nós aquilo que é necessário ser feito. E aí aqueles que precisavam doar a vida pela igreja já não doam mais. Talvez Deus não peça a nossa vida para que nós possamos morrer por Ele, mas peça uma entrega de vida maior do que aquilo que nós entregamos hoje. E se Deus te pedir a coisa que você mais ama hoje, será que você é capaz de entregar? Não precisa me responder, responde no seu coração. Se Jesus te pedir a coisa que você mais ama nesse mundo, você é capaz de entregar para Ele? É difícil responder isso. Mas é necessário a gente amar tanto Jesus que, mesmo se for a nossa própria vida, que a gente prefira se encontrar com Ele. Que a gente prefira, como São Paulo diz, né, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Mas São Paulo preferia morrer e encontrar com Jesus do que ficar aqui na terra. Os grandes santos da igreja não pensavam nisso. Sabiam que o maior tesouro não está aqui, está lá no céu. Então preferiam a morte do que ficar longe de Jesus. E a gente fala de São João, né, que São João não foi o único dos apóstolos que não foi mártir, mas São João era o maior martírio de todos, era o de São João. Um martírio psicológico. São João tinha que ficar aqui na terra longe de seu amado. Meu Deus, que martírio era esse para aquele homem que tanto amou a Jesus Cristo? Para mim é o maior martírio de todos. Mais algum? Não, esse é o 8º. Então, amém? Amém? Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa?